Então, na aula passada, nós começamos aí o estudo sobre Fernando Pessoa, e já fizemos aí referência, né, a dois dos seus heterônimos, né, dentro aí desse processo da heteronímia. Nós já falamos do Alberto Caeiro, que seria uma espécie aí de mestre dos heterônimos e mestre do próprio Fernando Pessoa, tá? E terminamos a aula falando sobre o Ricardo Reis, tá? O segundo aí dos heterônimos. Aí vocês têm uma projeção de um mapa astral feito pelo Fernando Pessoa, a partir do que seria a biografia do Ricardo Reis. Tá? Então, vamos lembrar que dentro daquele processo da heteronímia, o Fernando Pessoa não só ele construiu uma biografia para cada um desses heterônimos e trabalhava um estilo poético, um estilo literário, né, pensando nos heterônimos que pertencem aí a essa facção literária, né, mas, inclusive, ele imaginava os traços físicos e até fazia mapas astrais a respeito da vida desses heterônimos. Então, vocês têm aí um exemplo, que é o do Ricardo Reis, né, que, de acordo com Fernando Pessoa, supostamente nasceu no dia 19 de setembro de 1887, e aí vocês têm o mapa, né, feito pelo Pessoa. Né? Lembrando que o Fernando Pessoa ele era muito ligado a essas questões esotéricas. Né? Ele pertencia à Sociedade Rosa Cruz, que é uma sociedade mística, né, muito famosa na época, e ele era muito entendido nessas questões de numerologia, né, mapa astral, e aí ele faz, então, esses mapas para os seus heterônimos, né, só para vocês terem uma ideia aí de como o Fernando Pessoa presentifica, né, torna real essas entidades imaginárias, tá? E aí ficou faltando nós falarmos do terceiro heterônimo, que é o Álvaro de Campos, né? Pensando aí no conjunto da obra do Fernando Pessoa, claro que temos outros heterônimos, né? Não só não literários, mas heterônimos voltados aí para a produção literária, mas dentro desses heterônimos, esses três seriam os mais importantes, né? Aqueles que realmente inclusive tem uma obra mais volumosa, né? Pensando que nós temos aí volumes, sobretudo de poesia, de cada um desses três, né? Nós já vimos aí o Guardador de Rebanhos, que é o livro mais conhecido do Alberto Caeiro, né? As Odes de Ricardo Reis, e nós temos também as poesias, né? De Álvaro de Campos, compiladas com o título de Poesias Completas, tá? Antes da gente entrar na teoria sobre o Álvaro de Campos, vamos então ouvir e assistir aí a uma interpretação de um dos textos mais conhecidos do Álvaro de Campos, que é o Ultimátum, tá? O Ultimátum, ele é um texto em prosa, né? Ele não é necessariamente uma poesia, mas ele faz parte da prosa poética do Álvaro de Campos, e o título é uma referência direto àquele episódio, né, que nós já comentamos aí nas aulas anteriores, que Portugal vivenciou em 1890. Então, naquela crise colonialista, né, de partilha da África, a Inglaterra deu um ultimato para Portugal, né, que ou eles devolviam determinadas regiões que pertenceriam à Inglaterra e que estavam sob posse de Portugal, ou o outro país declararia guerra. Né? Então, esse episódio, conhecido como Ultimato de 1890, é muito marcante na história portuguesa, né? Um dos eventos decisivos aí dessa transformação política, da queda da monarquia, do levantar da república, e que traz também um peso muito grande na aura dos portugueses, né? Um sentido de humilhação pública, né? De Portugal se perceber ali como um país à margem da Europa, né? Então um país que já foi uma grande potência no passado e que agora está relegado aí a uma situação mais periférica. E aí o Álvaro de Campos, né?
ele escreve esse ultimátum, que na verdade não é um ultimátum baseado naquele episódio, né? Mas o nome, que remete àquele episódio de 1890, é um ultimátum para a civilização moderna. Né? E aí a gente já consegue enxergar todo esse tom carregado de pessimismo, reflexão filosófica, que é muito próprio da poesia, né, da obra do Álvaro de Campos. Tá? Então vamos ouvir uma interpretação de um trecho do Ultimato, porque ele é um texto bem longo, tá? Mas aqui nós temos só um compilado aí de trechos interpretados pela Maria Bethânia, e na sequência nós vamos entrar aí na teoria sobre o Álvaro de Campos, tá? Eu vou desativar aqui meu som para que vocês possam ouvir aí a reprodução do vídeo. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles, snob pledou. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade, e tu da juba socialista, e tu qualquer um. Ultimátum a todos eles, e a todos que sejam como eles. Todos. Monte de tijolos com pretensões à casa. Inútil luxo, megalomania triunfante. E tu, Brasil, blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Ultimato uma voz, se confundis o humano com o popular. Se confundis tudo. Vós, anarquistas deveras sinceros, socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo, homens altos, passai por baixo do meu desprezo. Passai, aristocratas de tanga de ouro, passai, frouxos, passai, radicais do pouco. Quem acredita neles? Mandem tudo isso para casa descascar batatas simbólicas. Fechem-me isso tudo à chave e deitem a chave fora. Sufoco de ter somente isso à minha volta. Deixem-me respirar. Abram todas as janelas. Abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo. Nenhuma ideia grande, nenhuma corrente política que soia uma ideia grão. E o mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova. O mundo tem sede de que se crie. O que aí está a apodrecer a vida, quando muito é estrume para o futuro. O que aí está não pode durar, porque não é nada. Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, desprezo o que seja menos que descobrir um novo mundo. Proclamo isso bem alto. Braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstratamente o infinito. Álvaro de Campos, 1917. Bom, voltando aqui para nós, então, vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva poética aí do Álvaro de Campos, tá? Então, nós vamos classificá-lo como um poeta sensacionista, né? Então, também essa ideia de sensações, né, que ganham aí um caráter filosófico, transcendental, embora não seja um poeta que pense aí no pós-vida, né, ou que configure aí uma ideia de mundo espiritual, né? Eu quero dizer transcendental no sentido de ele trazer esses grandes questionamentos que permeiam aí toda a evolução da humanidade, né? Essas reflexões filosóficas mais profundas,
mais de caráter social, né, de crítica à sociedade moderna, no caso, e que por muitas vezes vai ser tomado como um poeta escandaloso, né, porque justamente de todos os heterônimos do Fernando Pessoa, ele é o mais pessimista, né, ele é aquele que vai desnudar aí essa hipocrisia social, essa vaidade do homem moderno, essa incongruência de valores e que vai dar isso a público. Tá? Então, o escândalo em Álvaro de Campos vem justamente porque ele tem essa perspectiva mais combativa, mais exaltada, de mostrar ali para esse homem moderno quais são os seus grandes defeitos e quais são os seus grandes problemas, tá? No sentido maior aí da sociedade. Agora, de todos os heterônimos do Pessoa, esse realmente é aquele que apresenta uma linha evolutiva mais evidente, tá? Se a gente pensar que podemos dividir a produção do Álvaro de Campos em fases, tá? Pensando no surgimento dele, que ocorre ali na revista Orfeu, né? Vamos lembrar que no primeiro número da Orfeu já sai um poema do Álvaro de Campos, que é o Opiário. Nós vamos ter ainda um poeta profundamente ligado às ideias simbolistas, né? Então essa questão do Oriente, né? Dessa terra mística, dessa sensação de fantasia por trás dessa viagem, né, que supostamente ele teria feito de barco pelo Oriente. Nós vamos ter a imagem do opiário, né, o próprio nome já indica, o cachimbo ali, né, onde se fumava ópio. Então essa ideia de uma alucinação, de uma fantasia bem ao gosto. Vamos pensar também do que viria pela frente com o surrealismo, né, embora não seja uma poesia surrealista, mas vamos lembrar que o sonho vai ser uma tônica também muito importante aí na literatura do século XX, mas aqui esse sonho ainda de traços simbolistas, né? Então, ele é um poeta, um heterônimo, que inicia sua produção ainda apegado a uma tradição, né, a uma perspectiva acadêmica. Então, esse poema de tons simbolistas, de uma métrica mais regrada, de uma feição mais tradicional, até a transformação aí, a chegada da segunda fase, que vai ser a fase futurista, né, que é aquela em que aparecem poemas como o Ode Triunfal, né, a dolorosa luz das máquinas escrevo, e ali você já, né, que nós estudamos durante as aulas de vanguarda, né, das vanguardas europeias, e a Ode Triunfal, que vai trazer justamente esse princípio futurista, né, da sociedade, né, da cidade como grande tema, né, o símbolo aí da modernidade, e aí atrelada a essa ideia de uma cidade grande, a máquina, a eletricidade, o barulho, a engrenagem. Então tudo é isso que é herança direta aí da vanguarda futurista, que o Álvaro de Campos acaba incorporando muito bem, né? E de todos os heterônimos do Fernando Pessoa, realmente o Álvaro é aquele que mais se adequa a essas propostas modernistas, né? Vamos dizer assim. Então, enquanto você tem um Alberto Caeiro ligado ao campo, né? A essa sensibilidade da vida no campo, essa ideia de um misticismo por trás daquele viver no campo. E no Ricardo Reis você tem um retorno à tradição neoclássica, né, ao paganismo neoclássico. Aqui em Álvaro de Campos você tem o poeta que encarna a modernidade, né, o heterônimo que encarna a modernidade. Até chegarmos à terceira fase, que eu acho que é a fase mais conhecida, até do que a segunda, que é essa fase mais pessimista, mais reflexiva, né? Aí você já vai ter um poeta, né, um heterônimo, né, no fim da vida, já marcado pelo cansaço, pela bulia, pelo vazio, pela inquietude, pela náusea. Tá? Então são aqueles grandes poemas em que realmente o Álvaro vai trazer essa ideia de uma reflexão profunda
sobre a vida moderna, sobre a condição humana e sobre o papel do homem nesse mundo, tá? É um poeta em que nós percebemos ali como um dos grandes temas essa questão da busca da identidade. Né? Quem é o homem diante do mundo? Né? Quem é o homem neste mundo moderno? E aí, de novo, essa ideia da fragmentação, né? Que na verdade é o princípio de todos, da criação dos heterônimos, né? Quer dizer, essa ideia de fragmentação da realidade, então, as múltiplas vozes que compõem esse panorama de mundo de vivência, mas em Álvaro de Campos, essa ideia do homem fragmentado, o homem diante de uma realidade que é muito mais complexa que ele, que acaba o vencendo, isso aparece de forma mais evidente, né? Irregular e inconstante, né, no sentido de realmente trazer aí, não só formalmente falando, essas marcas mais modernistas, né, de uma poesia irregular, que despreza aí um padrão mais acadêmico, né, mas essa inconstância, inclusive, da construção da identidade, né, qual é o princípio, qual é a busca empreendida. Então, ele é aquele heterônimo diante desse carnaval que é a sociedade moderna, né? Ele próprio fala que a vida é um baile de máscaras, né? Que as pessoas estão representando papéis, e ele está ali transitando entre tudo isso. Quer dizer, há uma profunda reflexão, mas de fato não há um norte a ser buscado. Ele não consegue trazer para nós, né, uma perspectiva salvacionista ou uma solução para o problema. Né? É mais uma poesia realmente de reflexão sobre o problema do que propostas de soluções. Na verdade, Fernando Pessoa é isso. Né? Fernando Pessoa é a inconstância encarnada. É difícil a gente imaginar assim uma linha de raciocínio plena que atravesse a sua produção, porque ele é o oposto disso, ele é essa inconstância. Então, ele é essa ideia de buscar um tema, não ser suficiente, buscar outro, e a própria marca dos heterônimos é essa, quer dizer, é esse trânsito entre um tema e outro, entre uma perspectiva e outra, e isso acaba criando uma poesia muito mais de desestruturação, de desconstrução, do que algo a ser realmente construído. Tá? Então, Fernando Pessoa poderia ser visto como uma presença muito mais negativista, né, no sentido de ele estar ali para desmontar conceitos, né, quer dizer, quebrar essa segurança da vida moderna, do que para realmente construir um novo ideal ou alguma utopia por trás disso tudo. Tá? Bom, dentro dessa terceira fase, um poema muito interessante, muito longo, né, assim como o Ode Triunfal que nós já citamos da segunda fase, é o Tabacaria. Né? Vocês têm ele aí na página 129 da apostila, na verdade vocês têm alguns trechos dele, né, como eu falei, um poema muito mais longo, aí de várias páginas, mas que eu acho que sintetiza bem toda essa questão da melancolia, do pessimismo, dessa busca de uma identidade que na verdade nunca se concretiza, dessa inconstância existencial que marcam a poesia do Álvaro de Campos. Tá? Vamos ver aí a leitura. Só esse primeiro trecho, né, essa primeira estrofe, já é extremamente sugestiva com relação à temática. Né? Quando ele fala assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, vejam aí o dilema, né, entre essa condição de inferioridade, quer dizer, esse homem que se sabe diminuto diante do mundo, do universo, do conhecimento, esmagado por esse mundo, obviamente, mas que ainda assim preserva, né, esse halo de sonho, né? A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo, né? E como é um poeta, né, a gente pode até dizer que o sonho dele se traduz na produção, né? Embora ele não seja nada e nunca será nada, ele ainda escreve poesias. Então há um escape aí, quer dizer, ele se sente um nada, mas ele tem uma função, né, artística. Ele é um criador de versos. Então isso aí já traz essa antítese entre
o diminuto da realidade e a atmosfera grandiosa aí da arte, da fantasia, né? E aí ele segue, janelas do meu quarto de dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real impossivelmente real, certa desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr humildade nas paredes e cabelos brancos dos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo para a estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E se não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e de uma partida apitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na vida. E aí também vem uma parte muito conhecida do poema. Fiz de mim o que não soube e o que eu podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado, conheceram-me logo por quem não era, e eu não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Eu não sabia vestir o dominó que não havia tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Então, de novo, essa questão da identidade, né? Quer dizer, eu fiz de mim o que não soube e o que eu podia fazer de mim não fiz. Então, quando eu quis tirar a máscara, ela estava pegada à cara. Essa ideia de que a vida é um representar de papéis, que nós estamos, a sociedade é um baile de máscaras, que todo mundo finge ser o que não é, até o momento em que, quando você vai tirar a máscara, ela já está tão arraigada no seu espírito que ela não sai mais. Quer dizer, o homem já não sabe mais o que é a sua essência, o que é a sua aparência, porque as duas se confundem diante, né, dessa perspectiva aí do baile de máscara. Então, é o meu heterônimo assim, preferido do Fernando Pessoa. Eu acho que essa terceira fase é muito interessante, né? Essas reflexões que ele traz, essa postura mais filosófica, são bastante interessantes e pertinentes, né, para a sociedade que nós vivemos ainda hoje. Vamos pensar que são poemas escritos há praticamente 100 anos, né, mas que trazem aí muito ainda do que é a perspectiva da vida moderna, tá? Então, esse seria o terceiro heterônimo aí, aquela trinca, né, dos três grandes heterônimos do Fernando Pessoa. Uma outra figura, né, que na verdade seria um semi-heterônimo, é o Bernardo Soares, né? Então, sobre o Bernardo Soares, o Fernando Pessoa escreve numa carta, né? É um semi-heterônimo, porque não sendo a personalidade minha, não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Então, o próprio Fernando Pessoa fala que, nesse caso aí, o Bernardo Soares, ele é um desvio da personalidade do Fernando Pessoa, né? Quer dizer, não configura exatamente uma posição crítica, um sistema de ideias que não seja o do Fernando Pessoa, mas também não é só aquilo, né? Então ele vai funcionar como um semi-heterônimo, né? Algumas ideias que advêm de Fernando Pessoa, né, mescladas aí com um princípio, com uma tônica muito própria dessa figura, né? Então, também tem uma biografia, então fala-se que ele trabalha como guardador de livros na Torre do Tombo, né, em Lisboa, e ele escreve, né, agora não em poesia, né, em poema, em verso, mas uma prosa poética que, na verdade, é uma prosa fragmentada, né? Então, existe o livro do Desassossego, né, que é atribuído ao Bernardo Soares, que é um conjunto de fragmentos. Então, são pequenos parágrafos, né, pequenos trechos, em que ele vai estabelecendo essa reflexão sobre a existência, sobre o mundo, sobre a vida, né, a condição humana,
algumas vezes também de uma forma muito pessimista, né? Mas que seria uma nova vertente, né? Então, é uma obra muito requisitada aí no mercado editorial, né? Hoje, se a gente for fazer aí uma pesquisa, né, de obras de Fernando Pessoa, além dos livros, né, obviamente, ali dos Três Heterônimos, e além do Mensagem, né, que é a grande obra do Fernando Pessoa, o livro do Desassossego é um que está sempre aí sendo reeditado, tá? E vejam, né, aí pela imagem dessa capa, né, nova edição revista e ampliada, né, é um material que também, voltando aquele assunto da aula passada, né, de como há muito ainda a se descobrir sobre Fernando Pessoa por conta dos manuscritos inéditos que ele deixou. Então ainda se encontra dentro desses inéditos muita coisa que ele atribui ao Bernardo Soares, né? E como na verdade o livro é um conjunto de fragmentos soltos, ele pode ser reeditado e ampliado, né? Então essa nova edição aí da Companhia das Letras, ela traz alguns fragmentos que até então eram inéditos e que foram anexados a esse material, tá? Nós vamos ver agora, também rapidinho, 2 vídeos sobre esse assunto, né? Um falando sobre o livro do Desassossego, né, e a questão da importância dessa obra, né, da perspectiva poética por trás dela, e em seguida, né, na sequência, nós vamos assistir de novo a uma declamação de um dos trechos aí do livro do Desassossego, interpretados pela Maria Bethânia, né, para a gente fechar essa sessão dos heterônimos, e aí sim nós vamos começar a falar sobre o Mensagem, tá? Eu vou então aqui passar para a próxima tela e vou tirar o meu som para vocês ouvirem, tá? O livro do Desassossego, assim como Fascina, ele desafia o leitor desde o princípio. Talvez a primeira coisa a dizer com honestidade sobre o livro do Desassossego é que não se trata absolutamente de um livro. Fernando Pessoa trabalhou muito nesse projeto durante toda a sua vida, mas ele nunca chegou a concluir esse projeto, nunca chegou a reunir uma massa de textos num livro que fosse, enfim, uma obra acabada. O que se deve ter em conta, em primeiro lugar, é isso, é um conjunto de fragmentos que são muito variados, não só nos temas que eles abordam, mas também no próprio estilo com que foram escritos, porque eles refletem também diversos momentos da escrita do Pessoa e da vida do Pessoa. O livro da Sossego é um livro não apenas inacabado, mas um livro inacabável, que o Pessoa jamais teria conseguido acabar, porque o seu próprio projeto supõe ou pressupõe, pela natureza do fragmento e da produção contínua, essa produção perene no tempo. Quanto à autoria, esses diversos fragmentos acabaram sendo atribuídos pelo Fernando Pessoa a mais um autor fictício, chamado Bernardo Soares. E quem é esse Bernardo Soares? É uma figura modestíssima, um ajudante de guarda-livros, num armazém em Lisboa. E contrasta com a vida modesta que ele tem a grandeza, vamos dizer, intelectual desse autor e que também é personagem do livro. O livro é póstumo, é a principal obra da prosa ficcional do Fernando Pessoa, pelo menos naquilo que nós conhecemos até hoje, porque a obra do Pessoa ainda continua a ser revelada. É muito interessante ler o livro do Desassossego, porque essa pessoa, esse leitor, vai notar uma série de relações entre a poesia do Fernando Pessoa e dos seus heterônimos e o que está no livro do Desassossego. O Bernardo Soares, que é o autor do Desassossego, tem um pouco de cada um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Então, esses vínculos surpreendem e ajudam, enfim, a entender melhor um pouco do que teria sido o laboratório criativo do Fernando Pessoa. Dessa maneira, a gente poderia ler também o livro da Sossego como uma espécie de testemunho profundo da vida do Fernando Pessoa, do desassossego, isso é, da inquietude, não é? De toda a inquietação que ele teve, e do seu gênio absolutamente espantoso. Inscreva-se no canal da Casa do Saber. Você vai ficar surpreso não só com a quantidade, mas com a qualidade dos materiais
que estão lá à sua disposição nas mais diversas áreas do conhecimento, seja para a sua informação, seja para o seu estudo, seja para a sua reflexão. Inscreva-se e aproveite. O livro do Lembro-me de quando era criança e via como hoje não posso ver a manhã raiar sobre a cidade. Ela não raiava para mim, mas para a vida. Porque então eu, não sendo consciente, eu era a vida. Eu via a manhã e tinha alegria. Hoje eu vejo amanhã, tenho alegria, fico triste. Eu vejo como via, mas por trás dos olhos vejo me vendo. Só com isso se obscurece o sol, o verde das árvores é velho e as flores murcham antes de aparecidas. Bom, então, com isso nós fechamos a parte do estudo sobre Fernando Pessoa dedicada aos seus heterônimos, tá? E agora nós vamos entrar na poesia do Fernando Pessoa, ele próprio, né? Ou a poesia ortônima, tá? E aí, nesse caso, a gente começa com Mensagem, que é o único livro que, de fato, o Fernando Pessoa publicou em vida. Tá? Uma Mensagem que tem uma história interessante. Boa parte do livro já estava ali pronto na gaveta, então era um conjunto de poemas sobre a história de Portugal. E aí vai chegar um momento, né, no decorrer aí da vida do Fernando Pessoa, que ele vai participar então desse concurso, né? O governo português estabelece um concurso literário para obras que falassem, né, de Portugal, né, que exaltassem a pátria, que fizessem referência à história portuguesa. Então a condição para participar do concurso era essa, que a obra fosse uma reflexão, ou que fosse uma espécie de dedicatória, né, de homenagem a Portugal. E o Fernando Pessoa, então, com esse conjunto de poemas engavetados, ele organiza, né, essa série aí poética e dá esse livro aí o nome de Mensagem, né? Na verdade, o livro se chamaria Portugal, né, como o próprio Fernando Pessoa comenta aí nas suas correspondências, no seu diário, mas ele achou que era muito pretensioso, né? E aí então ele dá esse nome, Mensagem, que para nós hoje até funciona melhor, porque realmente, fora essa questão histórica, né, de ser realmente um conjunto de poemas aí que fale da história portuguesa, nós vamos ter essa mensagem que é universal, porque os temas que a obra aborda, eles são de pertinência aí para o homem como um todo, quer dizer, não é algo só da sociedade portuguesa. O pano de fundo é a história de Portugal, né, como nós já conhecemos bem aí desde a Idade Média. Mas não é só isso, né? Então é uma reflexão mais profunda que abarca aí toda a condição humana, tá? Então esse livro foi inscrito nesse concurso, não ganhou, ficou em segundo lugar, né? Ironicamente, se transformou nessa obra aí de referência que nós temos hoje, e o primeiro lugar já está praticamente esquecido. Acho, se eu não me engano, né, fora de Portugal ele já não é mais nem reeditado. São aquelas questões inexplicáveis da história, né? Nem sempre
o melhor é premiado. Tá? Então, Mensagem ficou em segundo lugar, mas se transformou aí nessa obra símbolo de Portugal, né, e uma das principais produções aí de Fernando Pessoa. Então, é o único texto que realmente ele editou e publicou em formato de livro. Tá? Quando se pega ali os manuscritos, né, todos os poemas, a maior parte, né, desses poemas são datados, então a gente percebe que, na verdade, foi uma obra produzida, né, pensando no concurso, porque os poemas são de datas muito distintas. Então, eram textos, né, que ele escrevia sobre a história portuguesa e deixava na gaveta, né, isso ao longo aí de muitos anos. Depois ele acaba selecionando esse conjunto de textos e constrói uma organização formal que a gente precisa pensar também, tá? Então, é um livro, assim, não é tão fácil de ser compreendido, porque além de ser poesia, e obviamente tem uma complexidade maior ainda na sua interpretação, é um livro que faz muitas referências a episódios da história portuguesa, e se a gente não conhece bem a história de Portugal, a gente não vai entender exatamente o que ele está querendo dizer com aqueles poemas, ou quem são aquelas figuras históricas a que ele está se referindo, tá? Mas é isso. Então, o Mensagem é a obra mais representativa aí da produção do Fernando Pessoa, ele mesmo, não é a única, né? Nós vamos ter outros livros de poemas, né? Como o Cancioneiro, por exemplo. Nós vamos ter poemas escritos em outras línguas, né? Como eu já citei na outra aula. O próprio drama lá, que nós vamos trabalhar semana que vem, a peça de teatro, O Marinheiro, também, né? Está assinada pelo Fernando Pessoa. Mas em termos de produção poética, essa obra aqui ela é central. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre ela hoje, provavelmente a gente chegue ainda na aula da segunda-feira que vem com os temas aí de Mensagem, tá? Então, a partir da página 130 da apostila, eu já deixei para vocês um compilado aí de informações sobre o livro, né, a questão temática, e aí eu quero então explanar um pouquinho isso com vocês agora, tá? Bom, então, vamos pegar o pano de fundo histórico, né, e aí a figura histórica que é decisiva aí na construção de Mensagem, que é o Dom Sebastião. Tá? Então, em 1578, ainda no apogeu de Portugal como nação soberana, o jovem Dom Sebastião, que subira ao trono em 1568, aos 14 anos de idade, resolveu atacar o exército moro de Al-Malik, no norte da África. O resultado, a Batalha de Alcácer Quibir, em território que hoje pertence ao Marrocos, foi desastroso. Milhares de portugueses morreram em combate ou foram aprisionados. Dom Sebastião desapareceu e seu corpo nunca foi encontrado. Como não havia herdeiros, o governo foi ocupado provisoriamente pelo cardeal Dom Henrique, morto em 1580. Aproveitando-se do marasmo que se abatera sobre o país vizinho, Filipe II da Espanha decide dominar Portugal, que passa então a ser uma mera colônia espanhola, situação que perdurará por 60 anos. Então, já fizemos referência a esses fatos, né? Então, é a época do Barroco português, né? Então, aqueles anos em que Portugal está sob domínio espanhol, que vai sofrer influência direta do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição Espanhola, que inclusive vai chegar aqui ao Brasil, né? Então, tudo isso nós já fizemos referência lá atrás na época do Barroco, tá? O Dom Sebastião, então, que é aquele rei para quem o Luís de Camões dedica a obra Os Lusíadas, né, ainda em 1572, antes de todos esses problemas, que vai ser esse rei, então, que sobe ao trono muito jovem, né, tem aí um governo desastroso, sobretudo com essa batalha, que é um choque aí para os exércitos portugueses, e fora a questão da perda de muitos homens ali no Marrocos, nós vamos ter a morte do rei. Né? Então, o Dom Sebastião morre em batalha, seu corpo não é encontrado, e a partir disso, então, começam a surgir lendas, né, histórias folclóricas, crendices
em função desse rei que vai assumir um caráter místico aí, quase que messiânico, né? A ideia de um rei salvador, mais ou menos a mesma visão que é do rei Arthur para os ingleses, né? Então aquele grande rei que, né, um dia voltaria para devolver a glória ao seu povo, com a diferença, né, de que a figura histórica do rei Arthur está envolta em lendas de Atos, né? Quer dizer, nós temos as novelas de cavalaria envolvendo o rei Arthur, né? Do Dom Sebastião, nós não temos nada sobre a vida dele, né? Então, é a ideia de que ele, por conta desse contexto aí histórico, né, dessa ideia da juventude, do desaparecimento ali na batalha, ele um dia voltaria para restabelecer a glória a Portugal, né? Mas nós não temos histórias que falem dos feitos de Dom Sebastião. Tudo é agora de caráter profético, tá? Então, o Fernando Pessoa, que tem esse lado sebastianista aí na sua produção ortônima, né, ele vai tomar esse mito, então, de Dom Sebastião como o grande elemento ali, né, que perpassa toda a mensagem, e vai construir, então, uma obra, né, poética que faça menção a esse passado histórico de Portugal, passando aí pelo grande período, né, que é esse período das grandes navegações, e centrando-se na figura desse rei messiânico que voltaria então um dia para devolver a glória à coroa portuguesa. Tá? Bom, a crença na volta do desejado, né, esse é uma das alcunhas, né, de Dom Sebastião, o desejado, ou o encoberto, né, logo assume feições de pensamento messiânico. A figura do jovem rei morto em combate é associada à do Messias, o Salvador, e vinculada às profecias bíblicas de Daniel, que falam do Quinto Império, o império definitivo de Cristo na Terra. Então, logo depois, né, ainda durante esse período aí, né, de início da decadência portuguesa, essa figura do rei Dom Sebastião vai virar motivo folclórico, né? Então há um personagem bastante emblemático, né? É um sapateiro português, apelidado de Ubandarra, que começa a escrever e cantar algumas trovas, né? Falando sobre o rei Salvador, falando sobre a volta de Dom Sebastião. E essa poesia folclórica acaba ganhando o gosto da sociedade portuguesa e formando realmente uma legião de adeptos que acreditam nisso, né? Então, o Bandarra, né, lá atrás, iniciou um movimento que vai perpassar toda a história de Portugal, né? O próprio padre Antônio Vieira, aí do Barroco, ele é sebastianista, né? Então ele vai escrever textos sobre isso, falando sobre... Ele tem uma obra chamada O Quinto Império, tem uma outra chamada História do Futuro, que ele vai, né, trazer essas profecias, né, da volta de Dom Sebastião, do retorno da glória a Portugal. Então tudo isso só para a gente entender como essa figura ganha o gosto folclórico, o gosto popular. Até aqui no Brasil, se a gente pegar o cordel nordestino, nós vamos ter lá a imagem de Dom Sebastião, né? Em algumas versões, Dom Sebastião está escondido ali na ilha de Marajó, guardado por um touro místico. Então, temos de tudo, né? Outras falam que ele está num castelo debaixo do mar, né? Que o mar vai se abrir e um dia ele vai voltar. Então, assim, virou uma figura folclórica, só que para os portugueses uma figura quase que religiosa também, né? Não chega a configurar um santo, mas essa crendice ganha essa atmosfera mística, tá? E aí, o Fernando Pessoa vai atrelar a história de Dom Sebastião a uma passagem bíblica do Antigo Testamento que é retirada aí do livro de Daniel, tá? Vocês vão ver na próxima imagem, o que é essa profecia de Daniel? Então, o chamado Quinto Império, né? O Quinto Império é referido originalmente nas profecias de Daniel, quando este interpreta o sonho em que Nabucodonosor viu uma estátua gigantesca formada por cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pés de ferro. Tá? Então,
na época de Daniel, né, só para a gente fazer um contexto aí. Então, o Império Babilônico é o grande império aí da Terra neste momento. A Babilônia invade Israel, destrói Jerusalém e leva o povo hebreu, judeu cativo, tá? E aí, por 70 anos, os israelitas ou os judeus, eles vão viver sob a dominação babilônica e na Babilônia, né? Quer dizer, não só eles tomaram o país, mas eles arrasaram as grandes cidades, a própria Jerusalém, e aí o povo é levado cativo, há toda uma questão ali eles perderem a antiga língua, né, o hebreu antigo que desaparece, porque eles passam a falar essa nova língua, etc. e tal. E dentre esses jovens hebreus, né, que foram educados ali na corte do rei Nabucodonosor, está o profeta Daniel. E o rei, então, atormentado por um sonho, né, chama o Daniel para que interprete esse sonho. E o sonho era isso. Então, o rei vê uma imagem muito parecida com essa, né? Então, a cabeça de ouro, o peito de prata, as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Né? E uma pedra, então, que viria destruir essa estátua. Né? Então, seguindo aí a segunda parte da profecia, do sonho, e uma pedra enorme rolando de alto a baixo, como sendo a representação dos 4 impérios conhecidos pela humanidade. Então, Daniel vai falar assim, olha, essa estátua representa 4 impérios. Então, depois, obviamente, né, na época de Daniel, não temos nem o Império Grego, nem o Romano ainda. Né? Isso é uma interpretação que vem depois. Mas, quais são esses 4 impérios? Então, a cabeça é a Babilônia, o peito é a Pérsia, o ventre e as coxas são a Grécia, as pernas são o Império Romano. Tá? E aí essa pedra, que seria Cristo, que destruiria esses impérios do passado e traria um novo império, um novo e definitivo império, chamado de o Quinto Império. Que os portugueses, né, desde lá atrás, desde o padre Antônio Vieira, começam a interpretar como uma referência a Portugal. Né? Então, esse Quinto Império seria um império do futuro, né? E aí, por extensão, seria Portugal. E aí vai ser tomada, então, essa imagem, né, associada aí à figura de Dom Sebastião, como, olha, o que vai ser o Quinto Império? Vai ser a volta de Dom Sebastião e a consagração de Portugal como o grande império da Terra. Né? Então, essa é a visão mística por trás dessas imagens. Né? Claro, vamos voltar aqui, né? A profecia bíblica, ela é independente, ela não tem nada a ver com o Fernando Pessoa, não tem nada a ver com o Padre Antônio Vieira, não tem nada a ver com Dom Sebastião. Tá? Então, ela é uma profecia de caráter messiânico, referindo-se à figura de Cristo, não exatamente a uma nação ou outra, mas é o Império de Cristo. Esses autores portugueses é que vão puxar a sardinha para a brasa deles. Então, quer dizer, o que é o Quinto Império, nessa visão mística? É Portugal. Quem vai ser o cabeça desse Quinto Império? Dom Sebastião. Dom Sebastião não morreu, ele desapareceu, está escondido e um dia vai voltar para governar esse Quinto Império. Então, é isso, né? Esse é o pano de fundo para a construção do Mensagem, né? Que é, né, sem dúvida alguma, a obra da literatura portuguesa mais emblemática, né, nesse sentido aí dessa visão sebastianista. Tá? Além, obviamente, dos textos do padre Antônio Vieira, que nós já falamos lá atrás. Tá? Bom, mas vamos pegar aí alguns pontos para a gente, pelo menos, né, começar a gente começar a se inteirar sobre o livro. Tá? Então, o livro trata da história de Portugal. Ao longo das suas páginas, esbarramos a todo momento em grande quantidade de referências a reis e rainhas, infantes e governadores, batalhas, revoluções e acontecimentos vários. Mensagem não é uma obra narrativa, então, diferente dos Lusíadas, né, que nós temos lá a história da viagem do Vasco da Gama, e depois o Vasco da Gama contando a história de Portugal, aqui nós temos quadros isolados, então cada poema tem vida independente, não quer dizer que um poema seja a continuação do antecessor, não, então
Cada poema vai fazer referência a um rei, a uma rainha, a uma figura da corte, a um episódio da história, mas nós não temos essa ideia de uma continuidade. Então, é uma obra que pode ser lida por partes, né? A gente pode tomar um poema isolado e fazer uma interpretação dele, ou nós podemos ter a interpretação geral, tá? O que a pessoa faz é apenas referir-se a fatos e personagens históricos, às vezes de forma indireta e metafórica, às vezes só nos títulos e nos poemas. É aí que entra o problema, tá? Sobretudo, pegando aí o eixo de baixo, quando a gente compara a mensagem com os Lusíadas. Então, se a gente lê os Lusíadas, é claro que é uma obra difícil para nós hoje até, né, pelo distanciamento histórico, a linguagem, né, mas vamos lá, né, os Lusíadas ainda é escrito no nosso português moderno. Né, então, claro que tem né, um conjunto ali de vocábulos que já caíram no desuso, mas assim, com paciência, né, pensando que é uma obra narrativa, embora em verso, né, com todo aquele requinte de figuras de linguagem. Se a gente fizer uma leitura atenta, nós saímos de Os Lusíadas com um grande panorama aí da história portuguesa, né, entendendo o que foi a viagem do Vasco da Gama, né, o passado histórico de Portugal, né, então a Batalha de Avis, o episódio de Inês de Castro. Então nós vamos conhecer todo esse processo histórico, não só da viagem do Gama, mas também da formação do Portugal medieval. Agora, se a gente pega mensagem sem conhecer a história de Portugal, nós não vamos entender muita coisa da obra, não. Principalmente da primeira seção, da primeira parte da obra. São 3 partes, né? Por quê? Porque há uma referência ali direta a essas figuras históricas, mas não necessariamente os poemas estão ali para explicar a história desses reis, dessas rainhas. Então, nós vamos ter uma reflexão sobre a vida deles, mas se a gente não sabe exatamente quais os feitos dessas pessoas, fica uma coisa muito confusa. Porque, como o próprio texto mostra, quer dizer, às vezes você só tem a referência da pessoa, né, do monarca, daquela figura ilustre, no título. E aí o que você vai ter no poema, quer dizer, é muito metafórico, é muito simbólico, e você não vai enxergar, mas o que exatamente aquela pessoa fez? Qual que é o papel dela ali na sociedade, né, portuguesa? A gente sabe que são reis, né, então o Dom Afonso, Dom João, Dom Henrique, o próprio Dom Sebastião que aparece, mas fica algo muito confuso, tá? Então, aqui é o processo inverso. Se a gente não conhece a história de Portugal, nós não vamos conseguir ler mensagem na íntegra, no sentido de nós não vamos apreciar todas as possibilidades de sentido possíveis, tá? Claro que lá no meio do livro, a segunda parte, que vai falar da conquista marítima, né, é uma parte mais tranquila, né, porque aí você vai falar do mar, né, das grandes navegações, então fica mais fácil, né, mas aquela primeira parte, né, que é aquele conjunto da realeza medieval. E a terceira parte, que é toda dedicada a Dom Sebastião, e aí entra toda essa atmosfera messiânica, profética, simbólica, se a gente não sabe nem quem é Dom Sebastião, a gente não vai nem entender quando houver a referência ali ao encoberto, ao desejado, porque vai ficar uma coisa assim muito enigmática, né? Então, é uma obra que precisa desse adendo histórico, né? Seria interessante que houvesse uma edição, deve existir no mercado, né, edições de mensagem com notas de rodapé, para a gente entender ali quem é quem, né, qual a importância daquelas figuras, por que aquelas referências, né, mas assim, de uma forma geral, passado esse primeiro choque, né, de a gente ter que se deparar com essa história de Portugal e entendê-la, nós conseguimos tirar ali os sentidos possíveis, né, e aí a gente começa a entender, né, que a figura de Dom Sebastião ali, que é essencial, quer dizer, a obra toda gira em torno dele, ela nos traz alguns sentidos que depois que a gente aprende, fica mais fácil para a gente aplicá-los nos poemas, tá? Que é o que nós vamos fazer aqui, tá? Não vai dar para a gente ficar falando de rei por rei, né? Ler cada um dos poemas e explicar a vida de cada um daqueles reis, mas nós vamos buscar
os referentes, quer dizer, quais são os temas que Fernando Pessoa traz e como que ele aplica esses temas, né, dentro daqueles poemas criados, né, em função dessa perspectiva histórica de Portugal, tá? Bom, rapidinho antes da gente terminar, só para a gente avançar um pouco mais, então, como que a obra está configurada? Né? Vamos, pelo menos, hoje falar da disposição aí da obra, né, como uma estrutura. Então, ela abre com uma epígrafe em latim, essa aí, Benedictus Dominus Deus Noster Quiderit Nobis Signum. Então, bendito Deus, nosso Senhor, que nos deu o sinal. Então, desde a epígrafe, nós já temos essa ideia profética, né, de bom, por que Deus deu um sinal aos portugueses? Porque os portugueses são uma raça predestinada, porque algo de muito grandioso acontecerá com essa nação. Então, desde o início já temos essa profecia de que o futuro reserva algo grandioso a Portugal. Tá? E aí nós vamos ter, então, a obra dividida em 3 partes. Cada parte, ela abre também com uma epígrafe. Tá? Então, o Bellum Sine Bello, né, Guerra Sem Guerra, é a primeira parte, né, que é o brasão. Então, o brasão é a parte da história medieval de Portugal. Então, vamos ter ali, né, os reis, as rainhas, desde a primeira dinastia até aí a entrada na Era das Navegações. A segunda parte, chamada Mar Português, ela abre com Possessio Maris, a posse do mar. Então, são aqueles poemas dedicados às grandes navegações, aquele período do apogeu de Portugal. E a terceira parte, né, o encoberto, né, dedicado aí a Dom Sebastião, é o Pax in Excelsis, Paz nas Alturas, que aí já vai ser aquele final mais profético, quando a gente vai falar de Dom Sebastião, da volta dele, né, dos sinais, né, o que o tempo reserva aí para Portugal. Tá? O livro, ele é dividido, então, em 3 partes, como eu falei. A primeira parte é o brasão, que seriam esse conjunto aí de poemas, então, os campos, os castelos, as quinas, a coroa, o timbre. O Mar Português são 12 poemas, a segunda parte. E a terceira parte, o encoberto, dedicada a Dom Sebastião, são 3 subseções, né? Os símbolos, os avisos e os tempos. Então, já percebam aí que nessa terceira parte, essa atmosfera profética já desde os títulos, né? Então, primeiro que é encoberto, né? Já é o Dom Sebastião. Aí você tem os símbolos, os avisos, os tempos, ou seja, é aquela parte mais mística, né? Mais impalpável da história, porque ela vai trabalhar com eventos ainda não acontecidos, com previsões de eventos futuros, tá? A primeira parte, o brasão, ela tem essa divisão, né, os campos, os castelos, a coroa e o timbre. Por quê? Porque ela faz uma referência direta, quando a pessoa pega o brasão da coroa portuguesa, acho que já vou até mostrar aqui para vocês, que é a próxima imagem. Esse é uma imagem aí do brasão de Portugal, e ele vai criar os poemas em função das partes desse brasão. Então, por exemplo, lá, né, o campo das quinas, né, são 5 quinas. Então, ele vai criar 5 poemas. O campo dos castelos, são 7. Então, ele vai criar um número de poemas idêntico ao número de castelos. Depois você vai ter um poema dedicado à coroa, né? O grifo, um poema da asa direita, um poema da asa esquerda, um poema da cabeça. Então, todo o conjunto de poemas aqui do brasão, ele é uma imagem metafórica desse símbolo, né, desse escudo, desse brasão português, referindo-se, obviamente, à história de Portugal durante o período medieval. Então, os campos, os castelos, as quinas, a coroa e o timbre, né, vão trazer personagens da realeza portuguesa, né, desse conjunto aqui, tá bom? O nosso tempo já está esgotado, tá? Não deu para a gente falar muito de mensagem hoje, mas na segunda-feira nós vamos continuar com esse assunto. Eu queria, então, só antes da gente encerrar, deixa eu parar aqui a nossa